sétimo ano, good morning. Voltei pra gente seguir os nossos estudos, tá bom? Peguem aí, por favor, o nosso livro. A gente vai começar hoje na página 42. E aqui na capa do nosso capítulo, olha aqui, página 42, a gente vê essa imagem desse rapaz aqui. E aqui escrito, what's the matter? Matter significa problema. What is, esse what com apóstrofozinho, significa qual é. Qual é o problema? Qual que é o problema, então, que a gente encontra aqui nessa capa? Olha lá. O rapaz tá lá, deitado, termômetro na boca. Olha aqui um monte de bichinhos. Mosquito da dengue. A gente tem aqui, ó, um pedaço de papel, que é um lencinho. Qual que é o problema? Ele está doente. Ele está, ó, sick. Em inglês a gente fala sick, pra quando a gente está doente. Ele tá sick. He is sick. Ele está doente. Esse é o grande problema dele, né? E eu achei super interessante que esse capítulo acabou caindo num contexto em que a gente está vivendo uma pandemia, doenças, a gente está falando disso o tempo todo. Então, esse capítulo vai falar bem, retratar bem tudo aquilo que a gente está vivendo, tá bom? Na letra A, pergunta, né? What is the matter with the man? Qual é o problema com o homem? Ele está, ó, doente. He is sick. Letra B. In your opinion, what are the worst symptoms when you get sick? Na sua opinião, na sua opinião, qual é the worst symptoms? O pior sintoma. Ele quer saber aqui, ó. Na sua opinião, qual que é o pior sintoma when you get sick? Quando você está doente. Sintoma, a gente escreve aqui, ó. Symptoms. Sintomas. Quais são os piores sintomas quando a gente está doente, né? Ano passado eu tive dengue e uma das piores coisas que eu sentia é porque meu corpo ficava muito cansado, então eu queria ficar o tempo todo deitada, eu não conseguia me levantar, eu não conseguia fazer nada, eu levantava um pouquinho, me dava fraqueza, eu precisava deitar. Então pra mim esse é o pior sintoma. Nós temos vários sintomas, né, que são vômito, febre, moleza no corpo, realmente, mal-estar, são infinitos sintomas e a gente vai dar uma olhadinha nisso agorinha, tá bom? Na letra C pergunta, what do you usually, ou seja, o que você costuma do to get better, ou seja, fazer para ficar melhor, when you are sick. O que você costuma fazer quando você está sick, quando você está doente? Quando eu tô doente, geralmente eu conto logo pra minha mãe, eu falo, mãe, eu tô sentindo isso, isso e isso, a gente cresce, mas a gente continua falando os sintomas pra mãe, tá? Continuem fazendo isso, nunca parem. E aí eu vou investigar. Olha, eu tô sentindo isso, isso, isso. Que doença será que é essa que tá aparecendo? E aí, se o caso agravar, eu vou pro hospital. Mas eu tento, em casa, tomar alguns remédios caseiros. Não tomei remédio sem prescrição médica. Tento fazer chazinho, tento fazer alguma coisa, tento cuidar, tomar bastante água, descansar um pouco, dormir bem. E aí, se ainda assim os sintomas continuarem ruins, se ainda assim eu continuar me sentindo mal, e aí eu procuro o médico. E assim a gente deve fazer, tá bom? A gente vai abrir agora, então, na página 161, no final do livro. Porque nós vamos falar lá sobre os sintomas. Olha aqui, ó. Health problems, página 161. Problemas de saúde. Health significa saúde, problems, problema. Aqui nessa página nós vamos ver alguns sintomas. Eu vou ler um de cada vez aqui, depois vou para a segunda fileira até a última, tá bom? O primeiro sintomas que a gente tem é she has backache. O que é essa backache? Ela tá com, ó, dor nas costas, dor na lombar, essa dorzinha que incomoda aqui nas costas. Depois do lado, he has a cold. Ele está com frio. Geralmente esse sintoma de frio, olha o que tem na boca dele, um termômetro. É a high fever, que é a febre. Geralmente está associado com febre. Mas esses são os sintomas, bora lá. She has a cold. O que é cold? Oh, cough, cough. Cough é tossir, ou seja, ela tem tosse. O próximo. She has an earache. Ela está com dor no ouvido. Olha lá, ela tá com a mãozinha. Ear é orelha. Então, dor na orelha, dor no ouvido, aquela dorzinha que incomoda. Próximo. She has a fever, ou seja, ela tá com febre. Quando a gente tá bem quente, que a gente fica com bastante frio, geralmente está associado com esse sintoma aqui, ó. He has a cold. Cold significa frio, então geralmente está um pouco associado. O próximo. He has the flu. Ele tá, ó, espirrando, tem fluido. Tem geralmente quando a gente fala quando tá com catarro, ele tá com esse sintoma. He has a headache.
Ou seja, ele tá com dor de cabeça. Head significa cabeça. Olha, vamos ver uma coisa parecida aqui entre as duas palavras. Dor de cabeça e dor de ouvido. Tá, head até D, ash. Esse ash, tá vendo que eles repetem aqui, ó? Ear, E-A-R, significa ouvido, orelha. Ash significa dor. Então, sempre que vai vir essa parte do corpo e esse ash, vai ser o quê? Com relação à dor. Dor de cabeça, dor de ouvido, enfim. Depois aqui, he has sore throat. O que é isso? Ele tá com dor de garganta. Olha lá ele com a mãozinha na garganta. Depois aqui embaixo, he has a stomach ache. Stomach ache. Junto na frase fica stomach ache. Olha aqui, ó, a palavrinha ache no final de novo. Igual em dor de cabeça, dor de ouvido. Então, ele está com dor de barriga. Stomach ache. Dor de barriga. He has a toothache. Tooth está referente a dente. Então, ele está com dor de dente. Esses são alguns dos sintomas que a gente pode ver nesse capítulo e que geralmente nós sentimos, né, no nosso cotidiano. Vamos voltar agora lá para a página 42, se eu não me engano que a gente está. Isso, 42, 43. Vamos começar agora, página 44, para a gente seguir os sintomas, ou sick, que é doente. Vamos falar sobre esse assunto. Para a gente começar aqui, nós vamos ver primeiro esse cartaz. Nós vamos entender a função de um cartaz em primeiro lugar. A gente está tratando sobre sintomas e doenças, mas eu quero que vocês entendam a estrutura de um cartaz. Em um cartaz, a gente vê um título bem grande, uma frase aqui embaixo que resume um pouco daquilo que se trata, muitas imagens, tá vendo? Muitas imagens para tentar ilustrar aquilo que se trata. Um cartaz, ele nunca pode ter um texto grande. Por quê? Porque geralmente ele fica cansativo e ninguém vai querer ficar muito tempo ali olhando. Por exemplo, aqui atrás de mim, eu tenho cartazes. Eu tenho aqui o mapa mundi, aí eu tenho alguns countries and nationalities, países e nacionalidades. Eu tenho aqui o nome, eu tenho a pessoa, eu tenho o nome do país e eu tenho a nacionalidade. Nunca vai ser algo muito extenso. De cá também, ó, eu tenho os greetings. Tem a pessoa falando good morning, good afternoon, enfim. São sempre informações reduzidas, nada muito carregado. Por quê? Porque perde a graça, você desanima e não quer ficar lá vendo uma informação tão grande. E geralmente são informações importantes e que precisam ser passadas com urgência. Bora lá nesse cartaz aqui, ó. Dengue. Vocês conhecem essa palavrinha? Conhecem esses mosquitinhos aqui, ó? Muito famoso aqui no Brasil. Aí aqui na linha de baixo. The key to avoiding. O que é key? Key significa chave, olha aqui embaixo, ó. The key to avoid infection is prevention. Ou seja, a chave para acabar com uma doença, para acabar com uma infecção, é a prevenção. E a gente sabe muito bem, que a gente conhece desde pequeno as regras para prevenir a dengue. Ele vai aqui explicar um pouquinho o que é a dengue, os lugares onde ela geralmente acontece e os sintomas. Bora lá. Dengue, vou ler aqui nessa frasezinha que está escrito nesse box, bem pequenininho. Dengue is a disease. O que é disease? Olha aqui, escreve bem assim, ó. Disease. Disease é doença. A dengue é uma doença. Is a disease caused by any one of four closely related dengue. É uma doença causada por alguns sintomas, né? E que geralmente dá do vírus da dengue. Ó. Is a disease caused by any one of four closely related. É um dos 4 sintomas, uma das 4 coisas que a gente sente com causados por esse vírus. Transmitted to humans through certain species of mosquitoes. É uma espécie de doença causada, né, desse vírus, que é causado por um mosquito que vai saindo picando as pessoas e deixando elas doentes. E é causado por uma espécie de mosquito, que é exatamente o Aedes aegypti. Enfim, vamos seguir. That live in tropical, que vivem em tropicais and subtropical e subtropicais regiões, including the southeastern United States. A dengue, o mosquito da dengue, ele se prolifera em regiões tropicais e subtropicais, incluindo de onde esse cartaz vem, que é o sudeste dos Estados Unidos, ali naquela região da Flórida, Miami, que é um pouco mais quente, tem um clima um pouco mais parecido com o nosso. Vamos seguir aqui, ó.
The disease is not transmitted from person to person. Ou seja, essa doença ela não é transmitida de pessoa para pessoa. Por exemplo, entrar em contato com fluidos, por exemplo, saliva, catarro, até mesmo a lágrima dos olhos. Por exemplo, a gente está vivendo o coronavírus, essa crise. No coronavírus, a gente, se tiver contato com até mesmo o ar, fluidos, a gente pode pegar a doença. Na dengue, não. Não é assim o contágio. A gente sabe que é pela picada do mosquito. E assim, a gente tem algumas formas de prevenção exatas para esse tipo de contágio. There is not a specific medication for treatment. Não tem um tratamento específico. A gente não tem um remédio, uma vacina para dengue. Não existe, infelizmente. Of a dengue infection. Não existe, então, uma vacina para prevenir a dengue. A gente não tem mais. É algo que está mais relacionado à prevenção. Tanto que está aqui no subtítulo fala, ó, The key to avoiding infection is prevention. Ou seja, a chave para acabar com a infecção é a prevenção. Vamos ver aqui embaixo. Tem uma mulher com a mão na cabeça. Vai falar symptoms. Lembra dessa palavra aqui, ó? Symptoms. Que significa sintomas. High fever. Lembra da que a gente viu agora? High fever significa febre alta. Fever tem a ver com quente, temperaturas altas, enfim. Então, fever tá lá, colocando high fever, temperaturas altas, febre alta. Severe headache, ou seja, fortes dores de cabeça. Severe pain, ou seja, dor severa, behind the eyes. Dor aqui nos olhos, atrás dos olhos, geralmente a gente fala. Então, dor nos olhos. Muscle, joint and bone pain, rash. O que é rash aqui, ó? Irritação cutânea, vermelhidão. Ou seja, dor no músculo, dor nas juntas e irritação na pele, essa vermelhidão, que geralmente dá no final da dengue. Mild blending. Mild blending é sangramento leve. Esses são alguns dos sintomas que quem tem dengue sente. Vamos ver agora a prevention. O que a gente pode fazer para prevenir? The best preventive measure, ou seja, os melhores métodos para prevenir a dengue, is to eliminate, eliminar the places where mosquitoes, os lugares onde os mosquitos lay their eggs, podem botar os ovos. Então, lembra que sempre fala, evita água parada, não deixa água, coloca sempre cloro na piscina, limpe sempre a vasilha do seu cachorro. Então, esses lugares são grandes pontos onde o mosquito pode depositar o ovo e assim proliferar a espécie dele. Então, vamos lá. Primarily, artificial containers that hold water. Principalmente, containers artificiais que podem conter água. Por exemplo, tires, buckets, empty planters, boats. São esses aqui, ó, que tá mostrando em cima, ó. Esse tires são os pneus. Buckets são os baldes. Aqui, ó. Empty planters são aqueles vasinhos. No vaso de planta, geralmente a gente põe um prato embaixo, para poder, se a água escorrer, ela não molhar o ambiente onde ele tá. O vaso de planta, por exemplo, uma mesa. Então, esse pratinho embaixo acaba ficando sobrando água e o mosquito vai lá, mesmo que seja pouca, e suja a água, o mosquito acaba conseguindo botar o ovinho. Então, mesmo assim, tem que colocar terra lá embaixo. Bots, que são recipientes onde você pode deixar a água acumular. Enfim, essas são as formas como a gente pode, de todas as formas, evitar que a água fique parada, o mosquito vai lá e bote e a gente fique doente. Porque ele vai vir, vai proliferar e ele vai vir se alimentar de sangue e transmite a doença pra gente. O próximo item é use air conditioning, ou seja, use ar-condicionado. Mas como assim eu vou prevenir usando ar-condicionado? Nesses países, por exemplo, a gente tá falando dos Estados Unidos, né? Esse cartaz, se não me engano, é da Flórida. A condição deles é um pouco melhor, em países quentes, em cidades quentes, eles conseguem ter realmente essa condição de ter ar-condicionado. Mas nem todos nós conseguimos. Nessa situação, ele está colocando por quê? Para evitar ficar com janela aberta. E o mosquito entrar dentro de casa, você está com calor, abre a janela, o mosquito entra e você é contaminado. Mas não é algo muito comum e que a gente, olha, consegue ter, não. Depois, o próximo item. Ensure doors and windows have proper screening.
Ou seja, certifique-se de que as janelas e as portas têm proteção adequada. Geralmente a gente vê muito em filme eles colocando tipo uma telinha, igual a gente coloca mesmo na janela ou nas portas, para poder evitar que o mosquito entre, realmente. Para o último item, properly apply mosquito repellent contain. Ele vai dar uma condição específica do repelente aqui. Mas em tese use repelente que seja adequado para a pele. E por último, clothing. Ou seja, se vista bem, tampe bem os braços. Mas é muito difícil no calor você ficar lá, que é a época que o mosquito mais prolifera, ficar tampado, né? Complicado. Enfim, vamos responder agora essas questões que são sobre esse cartaz e sobre esse tema. Número 1. Talk to your teacher and classmates. Classmates significa colega de classe. Vamos lá, vamos conversar entre professor e colega de classe. Eu sei que vocês estão conversando comigo, vamos lá. Do you know, letra A, do you know any campaign? Você conhece alguma campanha relacionada to the prevention, a prevenção of disease in your city? Você conhece alguma campanha de prevenção na sua cidade? Eu não sei se hoje ainda existe, mas há muito tempo existia a campanha do mosquito da dengue. Existia o Aedes aegypti, o cara vestia fantasia de Aedes aegypti e eles iam nas escolas para poder conscientizar, olha, vamos tomar cuidado, de olho nos vasos de planta, vamos ficar de olho em água parada, não deixa a garrafa destampada, vire sempre ela de cabeça para baixo, cuidado na manutenção de piscinas. Então havia essa campanha muito grande. Hoje eu quase não ouço falar, mas essa é uma campanha da dengue que eu consigo me lembrar. E a gente vive hoje, nesse momento, uma constante campanha com relação ao coronavírus. Toda hora a gente vê na televisão, lave as mãos, use álcool em gel, cuidado com o que você traz para dentro de casa do mercado, higienize bem as coisas. Então, é uma campanha de saúde realmente pública. Próximo, letra B. Do you know any campaign? Você conhece alguma campanha related to dengue? Relacionada a dengue? Eu conheço essa campanha que eu acabei de falar. E sobre alguma doença na nossa cidade, a gente está vendo hoje vivamente o coronavírus, o combate ao coronavírus, né? Número 2. Check what you know about dengue. Marque o que você sabe sobre dengue, daquilo que a gente viu aqui nesse cartaz. Write, escreva T for true, para verdade, or F for false, ou F para falso. Primeiro, dengue is a disease. Dengue é uma doença that is common, que é comum, only, apenas, in Brazil. True or false? Verdadeiro ou falso? Dengue é uma doença que é comum só no Brasil. Lembra de onde que vem esse cartaz e pensa nisso. It is transmitted by a mosquito. Ela é transmitida por um mosquito. Verdadeiro ou falso? True or false? Marca aqui, T ou F. Some symptoms, alguns sintomas of dengue are fever. Alguns sintomas da dengue são febre and pain in the body e dor no corpo. True or false? Marca aí. Último, it can be transmitted from person to person. Ela é possível transmitida de pessoa para pessoa? Pensa aí. Vamos seguir agora para a página 45, número 3. Read the text, leia o texto, and check the correct answer. E marque a alternativa correta. What is the flyer? Do que o flyer, aquele folder que a gente viu na página anterior, about? Do que ele trata? Primeiro item. It is a campaign, ou seja, é uma campanha to prevent dengue, para prevenir a dengue. Ou it's a campaign, é uma campanha to eliminate dengue. É uma campanha para eliminar, exterminar a dengue. Marca a alternativa que você acha que está contando ali naquele flyer. Letra B. What characteristics, quais características, can you see, você consegue ver in the flyer, no folder? Nesse título, lembra que a gente falou que a gente ia ver as características, os itens de um folder? Que pode construir um folder? Vamos lá, quais características que a gente viu lá? Title, ou seja, título. Information about dengue, informações sobre a dengue. Date of the event, data do evento. Doctor's prescription, ou seja, algumas prescrições de remédio de um médico. Pictures, imagens. Contact information, informações para contato. Qual dessas informações consta lá? As que você vê que tem lá, pode marcar um xizinho e a gente corrige depois, tá bom? Letra C. Where is the campaign happening? Onde a campanha está acontecendo?
Você vai achar essas informações aqui embaixo, ó. Vamos lá. In the state of Florida, no estado da Flórida, the USA, nos Estados Unidos. In the state of Minas Gerais, no estado de Minas Gerais, Brasil. Número 4. Match the symptoms below to the pictures. Você vai marcar os sintomas que estão escritos aqui, a letra deles, nas imagens que representam. Use the dictionary to help you. Você pode usar o dicionário para te ajudar, mas eu vou dar uma traduzida aqui de leve para vocês. Vamos lá. Letra A, high fever, ou seja, febre alta. Onde a gente pode ver um desenho para poder marcar a letra A onde tem febre alta? Qual desses desenhos vai representar o sintoma de febre alta? Letra B, severe headache. Lembra do ash no final? Head, cabeça. Ash, dor. Então, severa dor de cabeça. Qual o desenho que a gente pode marcar? Letra C, severe pain behind the eyes. Dor severa atrás dos olhos. Qual desses aqui a gente pode dizer? Letra D, muscle, joint and bone pain. São aquelas dores musculares, dor nas juntas que a gente sente. Letra E, rut. O que é rut? Que está escrito aqui atrás, ó. Irritação cutânea, vermelhidão. Então é um vermelhozinho na pele, que não é catapora. Letra F, mild bleeding, que a gente viu aqui também, que são sangramentos, leves sangramentos na pele. Marca aí, então, escreve a letra no desenho que corresponde. A gente vai seguir para a página 46, número 5. Observe the flyer on page 44, ou seja, observe o folder na página 44, again, de novo, and check its objectives. Ou seja, você vai ver de novo o folder e você vai ver se esses objetivos contavam naquele folder, se era o objetivo daquele folder informar. Sell a product, ou seja, vender um produto. Sim, era esse o desejo do folder? Se sim, você vai escrever um X. Se não, você não precisa escrever nada. Inform about a public matter, ou seja, informar sobre um problema público. Você acha que é um problema público a dengue? Ou você acha que é um problema particular, privado, de uma casa, uma família, enfim. Próximo, sell a medicine, ou seja, vender algum remédio. Tem alguma venda de remédio lá naquela página? Inform about an event, informar sobre algum evento. Aquilo que você acha que sim, tem lá no cartaz, você vai marcar o X, se não, você não precisa marcar nada. Número 6, what is the most important thing? Qual é a coisa mais importante to do to avoid dengue fever, para acabar com os sintomas das infecções da dengue, according to the text, de acordo com o texto. O que a gente pode fazer para acabar com a dengue? Buy a specific medication, comprar um medicamento específico, ou give attention to prevention, ter atenção para prevenir. O que vocês acham? Marca aí o que vocês acham. Go back to the text and find the information below. Vá de novo no texto e vocês vão encontrar essas informações que eles estão pedindo. Letra A. The definition of dengue. Qual que é a definição de dengue? Como que a gente pode definir? Dengue é uma que causada por o quê? Lá no texto está contando. Vai lá, procura e escreve aqui. Letra B. Dengue's transmission. Qual que é a transmissão da dengue? Como que ela é transmitida? Lembra que a gente conversou? Vai lá, escreve. Letra C. The region where dengue mosquitoes live. Lembra que eu falei que está relacionado ao calor, ao clima? Não ao país, não só o Brasil que tem? Vamos lá, presta atenção. Aí vocês vão escrever o tipo de região que o mosquito da dengue gosta de viver. Número 8. Observe its pictures and write S. Observe essas imagens e escreva S. If it represents, se isso representa a symptom, ou seja, quando for um sintoma você vai marcar S. Or P, if it shows a prevention. E P, se isso mostra uma prevenção. Primeira imagem tem um menino coçando o olho. Segunda imagem tem uma pessoa batendo alguma coisa no corpo, algum remédio. Próximo, tem algumas pessoas juntando lixos que estão no chão, colocando no saco de lixo. Por último, tem uma criança com a dor segurando a mão na cabeça, com dor, e uma mulher segurando o termômetro. Escrever P para prevenção e S para symptoms. Por último, número 9. What are you doing to prevent dengue? O que você faz para prevenir a dengue? Aqui em casa, a gente nunca deixa coisas que podem juntar água. Por exemplo, garrafa, sacos plásticos,
Vaso de planta a gente sempre coloca, não deixa aquele pratinho embaixo, a gente tenta sempre escorrer água para não juntar água. São coisas simples que a gente pode fazer pra gente poder evitar e cuidar, não para que mais pessoas fiquem doentes. Eu tenho uma vizinha na casa da minha avó é bem idosa, e um vizinho deixava muito lixo no quintal e aquilo fazia aglomerar mosquito e acabava que a minha avó ficou doente, eu fiquei doente na época, todo mundo praticamente da minha família ficou com dengue por causa disso. Então é um cuidado nosso, mas que não só da nossa casa, mas dos nossos vizinhos. Isso não está relacionado só com a gente, mas com aqueles que moram ao nosso redor. Então é um cuidado que a gente precisa ter. E por último, aqui ó, values for life, ou seja, valores para a vida. Tá escrito always wash, ou seja, sempre lave your hands, suas mãos, to avoid spreading germs, para se livrar dos germes. O que a gente mais está falando nessa campanha agora contra o coronavírus? Lava as mãos, passa álcool em gel, não coloca a mão na boca, não coloca a mão no olho, não coloca a mão no nariz. Eu sei que é muito difícil, a gente toda hora tá coçando aqui, toda hora tá coçando. Mas a gente precisa, pelo menos, no mínimo, lavar as mãos. A OMS tem uma orientação aqui do livro que diz que a OMS diz que a Organização Mundial da Saúde, se a gente lavar as mãos, a gente já consegue evitar 40% da chance de infecção. Então lavem bem as mãos, passem álcool em gel, não botem a mão no olho, na boca, no nariz, evitem ao máximo o contágio, tá bom? Espero que vocês todos fiquem bem, quero retornar às aulas e ver vocês, tá bom? Daqui a pouco eu posto o vídeo da correção. Corrijam bem. Um beijo e até mais.